Agora, uma coisa que a gente tem que entender, qualquer muçulmano tem que entender, que o muçulmano não deve ser injusto. Não deve ser injusto, não deve começar uma guerra, isso que a gente acabou de perceber da fala do Imam Hussein, do profeta Muhammad. Só que, ao mesmo tempo, o muçulmano não deve aceitar ser oprimido, ser injustiçado. E o lado piedoso da guerra, que a gente percebeu agora com essas lindas histórias, falas, isso é importante. No entanto, o muçulmano também tem que saber se comportar de uma maneira que não possa ser usado durante a guerra. Não possa ser enganado. O muçulmano deve usar todas as táticas para poder ser forte, defender a si mesmo, defender o seu Estado, defender a sua sociedade e não ser leigo, especialmente perante notícias enganosas. وأعدوا ما استطعتم من قوة. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, com وأعدوا certeza. لهم. E Se aqui eu prepare quero o máximo possível, né? para qualquer vida. E aqui, Sheikh, eu queria dar um exemplo de uma história, também uma das batalhas lideradas por um dos infalíveis, que é o Imam Ali, alayhi salam, na batalha de Safin, Sim. contra o Muawiyah, filho do Abu Sufyan. Eles lutaram na região de Safin e o Muawiyah estava praticamente perdendo. Estava acabado. O Imam Ali, o imam infalível, estava com razão e o exército estava quase dominando tudo. No entanto, no último momento, um dos comandantes do Muawiyah, que era uma pessoa também muito política, muito interesseira, Muito né? esperto. Manipuladora, a gente chama, né? Manipuladora, ele usou uma tática para enganar o lado que estava ganhando, que é o aspecto da manipulação. Ele simplesmente fez o quê? Pode explicar para a gente, Sheikh? Sabe, antes de falar sobre esse ponto, muito interessante, de novo, para essa religião em prática. Nos primeiros dias dessa batalha, o exército de Muawiyah conseguiram fechar o caminho do rio, né? Tinha um rio no meio, um lado dava para o exército do Damasco, que era liderado pelo Muawiyah, outro ramo, né, um ramo do rio, tinha o exército do Imam Ali alayhi salam, tinha um acesso, ou seja, o exército de Kufa, que era liderado pelo Imam Ali alayhi salam. Sim. Quando eles conseguiram esse ponto, que tem dois ramos, o rio de Furat, eles fecharam, praticamente. Para prejudicarem os muçulmanos. Isso mesmo. Tá, Para por que maldade mesmo. Para que o exército do Imam Ali alayhi salam não tivesse acesso à água. Sim. Para assim enfraquecer eles. A gente percebe que sempre os inimigos usam táticas imorais. Isso. Sempre. Isso. Muito interessante. Alguns dias depois, mudou o plano da guerra. O exército do Imam alayhi salam conseguiu o mesmo local. E o comandante daquela região era, por exemplo, direita, esquerda, fundo, uma guerra muito numerosa, né, de soldados. Mandou uma carta, mandou uma escrita: Imam Ali alayhi salam, vamos fazer o mesmo que eles fizeram? Vamos cortar? Eu já tenho acesso. O Imam Ali ficou com do vantagem. ramo deles. Isso. Vamos cortar a água? Vamos cortar acesso? a mesma coisa. O que o Imam Ali fez? Falou: não vamos fazer. Não vamos fazer. É isso. Qualquer um que seja tem direito de tomar água. Né? Essa água não pode ser fechada para ninguém. O duelo tem que ser justo. Justo, sim. Não fez a mesma coisa que eles fizeram alguns dias atrás. Eles estavam à beira de perder. E aquele homem muito esperto, manipulador que o Senhor falou, teve um plano, sabe? Maligno, né? Demoníaco. Eles tinham o Alcorão sagrado no meio, rasgaram e colocaram, enfiaram, né? Levantaram as páginas do Alcorão sagrado, falaram que, olha, gritaram assim: nós somos muçulmanos, nosso livro é o Alcorão, mesmo que Imam Ali falou: olha, eles não acreditam no livro de vocês, eles nem são muçulmanos. Não se enganem por isso. Eles estão perdendo por isso e eles têm esse plano maligno. Eles estão levantando, gente, Imam Ali ficou alertando, eles levantaram este lema porque estão em desvantagem
eles estão perdendo. Continuem, Continuem eles com a vão perder. luta, vão em frente. Ou seja, um grupo de muçulmanos acabou Infelizmente, um grupo, caindo nessa propaganda. não, eles deixaram suas espadas, suas Se lanças entregaram. no chão. Se entregaram. entregaram. A Falaram, gente não olha, vai eles são lutar contra os muçulmanos, eles muçulmanos. estão nos convidando para fazer arbitragem. Ou seja, vamos ver o que o livro de Deus decide sobre Agora, esse assunto. quando eles estavam em desvantagem, decidiram a Porque no arbitragem. começo não Por que no começo não cuidou? infelizmente, é que pessoas de visão muito superficial da religião, eles acharam. Isso, na verdade, Sheikh, é um alerta. É um alerta. Porque, assim, do mesmo modo que a gente percebe que o Islã é a religião justa na guerra, não pode começar a guerra, não pode atacar civis, não pode atacar, por exemplo, crianças, mulheres, até mesmo natureza. Por outro lado, o islamismo é a religião que convida as pessoas a terem um consentimento político, uma visão profunda, obediência à liderança, não cair nas propagandas enganosas, não ser fraco, não esperar o inimigo te atacar para depois você se defender. Você tem que estar preparado a qualquer momento. E é isso que o verdadeiro muçulmano, a verdadeira comunidade muçulmana deve entender. Sabe, infelizmente, Haj Nasser, tem pessoas que só querem promover a paz. Mas às vezes essa paz atravessa pela guerra, né? Até mesmo o próprio Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja com ele, que é um homem muito querido para nós muçulmanos, ele falou, na Bíblia também existe no Novo Testamento, eu não vim pela paz, sim, pela espada. Jesus entendia isso. Tem pessoas oportunistas, tem fariseus, tem hipócritas, tem um monte de gente, eles não deixam que o homem de Deus, no caso Jesus, estabelece o reino de Deus. Estabeleça o governo justo. Eu acho que existe um conflito, na verdade. Um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio, entre dois caminhos. E a partir do momento que pode haver um confronto, o bem deve usar a espada, deve usar a força, não por interesses próprios, mas sim para estabelecer o certo, estabelecer a justiça. Tô certo? Olha, a paz é um princípio, mas para chegar a essa paz, nem sempre funciona diálogo, nem sempre funciona respeito, nem sempre funciona essa Você tem que impor, né? Inclusive, o profeta Muhammad, quando ele esteve em Meca, ele morou quantos anos antes de migrar? 13 anos. Durante 13 anos, ele tentou pacificadamente estabelecer a doutrina de Deus. Tô certo ou tô errado? De uma forma pacífica, convidando. Chamou eles para janta. Mas ele sempre era atacado, perseguido, jogavam lixo, atacavam ele, acusavam ele de feitiço, de mentiroso, manipulavam a cabeça das pessoas e mesmo assim ele ganhava, porque ele veio com a conduta correta, com a misericórdia, ele conquistava o coração das pessoas. No entanto, a partir do momento que ele viu que realmente a sua vida estava em risco e não conseguia mais levar esta doutrina adiante, através deste modo e deste caminho, ele decidiu migrar para poder estabelecer uma nova política para estabelecer mesmo assim, a doutrina de Deus. Política tem, como falamos, tem várias condições, regras, não governa uma regra da barbaridade. Faz com certeza para alcançar seu, por exemplo, o seu objetivo a qualquer custo. Naquela época era assim. O islamismo é diferente. Atacavam, prendiam, matavam, massacravam para, se estabelecer. Naquela época era muito comum. O profeta nunca fez isso, nunca promoveu sua religião desta forma. Isso aqui é muito destacado na história do profeta Muhammad e ninguém pode negar, até mesmo. É muito interessante, Haj Nasser, nós temos livros escritos, é muito interessante isso para brasileiros, temos livros escritos pelos orientalistas, aqueles que nem são muçulmanos. Ao estudarem a história do profeta, a vida do profeta, eles falaram que ele é um homem muito nobre. Ele tinha acesso de fazer muita coisa.
Ele poderia promover sua religião de uma forma muito brutal, de uma forma muito cruel, mas não fez. Né? Não Era fez. uma pessoa muito influente, Muito nobre. muito influente. Era um profeta, um mensageiro. Ele tinha uma conduta que influenciava as pessoas e se introduzia dentro do coração delas sem que elas, assim, sem querer, inclusive. وإنك لعلى خلق خلق عظيم. Quando o عظيم. profeta, Deus quer destacar o profeta no seu livro, no Alcorão Sagrado, não fala sobre nada. Fala ele, homem de nobilíssimo caráter. Homem muito Nobre, muito exatamente. nobre, muito Inclusive, virtuoso. existem várias e várias e dezenas de histórias de pessoas que perseguiam o profeta. Um deles, Abu Sufyan, né, que Sim. foi perdoado, e também em Meca, aquele homem que maltratava o profeta, enfim, incomodava ele cada vez que ele passava na rua, ele não poupava esforços para incomodá-lo. E quando certo dia ele não apareceu, o profeta ficou estranho, ficou estranhado. No dia seguinte também, no terceiro dia, o profeta perguntou: cadê o fulano que sempre me incomodava quando eu passava aqui na rua? Falaram para ele que ele estava doente. O que ele fez? Simplesmente foi lá, visitou ele. E aquele homem diz que ele se converteu ao Islã, né, em seguida, né, depois que viu essa nobreza, essa educação, essa grandeza do profeta Muhammad. Essa generosidade. Que belo. Vamos pouco a pouco encerrar nosso programa. Sabe, essa parte da história do profeta, da vida do profeta Muhammad, é uma parte muito interessante, onde se fala sobre a akhlaq muhammadiyya, ou seja, a conduta profética, a conduta do profeta, como ele tratou com sua família, seus inimigos, seus amigos, com as crianças, com os jovens, com os pobres. O profeta, por exemplo, falou: Allahumma hshurni ma'al fuqara, Deus me ressuscita no meio dos pobres. Ele sentava no chão, comia com os pobres, pessoas de baixo, né? Pessoas ignoradas, esquecidas, marginalizadas na sociedade. Aqueles que ninguém dava atenção para eles. Profeta de Deus, sentava, comia com eles. Inclusive tem narrativas que alguns companheiros, quando entravam para encontrar o profeta, eles não conseguiam até identificá-lo no meio daquelas pessoas. Porque geralmente uma pessoa de autoridade, ou ele, por exemplo, tem uma veste mais nobre, ou ele senta em um trono, em uma cadeira, enfim, se destaca, lugar, né? Se destaca. Mas ele era uma pessoa que era totalmente comum. Tudo bem. Que belo. Muito que Deus bom. Nos conte Rajnasser entre os verdadeiros. Se Deus quiser, e que estas guerras e que esses conflitos possam diminuir a cada dia, e que a paz e a justiça, não adianta a gente querer apenas paz sem justiça, porque uma vez um padre, né, um arcebispo cristão, disse uma frase muito sábia: plantar justiça para colher paz. A paz é um fruto da justiça. Quando não há justiça, não há paz. A melhor forma de alcançar a paz é ser justo. E este é um dos princípios do Islã. Enquanto não existir justiça, sempre vai haver conflitos e sempre vai haver estas batalhas. Esperamos que isso aconteça em todos os países, em todas as sociedades, em todas as comunidades do mundo. O resumo que nós falamos também, nós podemos falar sobre esse assunto. Esses movimentos, infelizmente, que até mesmo nós muçulmanos consideramos eles terroristas, esse terrorismo que infelizmente hoje em dia tem grupo dos muçulmanos que se denominam assim. Eles não fazem parte da comunidade, eles não representam nossa religião. Aquilo que nós falamos de religião islâmica, aquilo que nós falamos sobre de profeta como a religião em prática, né? Nunca fez isso, nunca tratou até mesmo seus inimigos desta forma. Na verdade, se a gente pegar a origem desses grupos, Sheikh, a gente percebe que sempre há interesses políticos em volta da fundação desses grupos, do financiamento desses grupos, dos objetivos desses grupos. Sempre há frentes ou países ou
grupos de inteligências de estados envolvidos de uma forma direta. Sim. Envolvidos de uma forma direta no financiamento destes grupos em nome Da do religião. Islã, porque desse modo eles atingem duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, interesses deles, e a segunda, sujar e manipular e poluir a imagem, Manchar manchar a imagem dessa Islã. bela religião. Isso.